Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do livro Hábitos Atômicos, do James Clear. A proposta aqui é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. Como é que mudanças minúsculas, quase invisíveis, podem gerar resultados que transformam uma vida inteira? E para começar, vamos falar de uma coisa que, olha, quase todo mundo já sentiu na pele. Aquela empolgação de traçar uma meta gigante, sabe? E aí, do nada, a motivação some e o plano vai por água abaixo. Sua familiar, né? Bom, a resposta que o livro dá para esse ciclo de frustração é, no mínimo, surpreendente. E ela se resume a este número aí, que, à primeira vista, parece não significar quase nada. Apenas 1%. Mas é aqui que a mágica, ou melhor, a matemática por trás de tudo acontece. Melhorar só 1% todo santo dia causa um crescimento absurdo ao longo de um ano. Agora, o contrário também é verdade. Piorar 1% por dia, bom, o resultado é uma queda vertiginosa. É o poder dos juros compostos, só que aplicado no nosso desenvolvimento pessoal. E isso leva a gente para a primeira grande virada de chave do livro. O problema talvez não seja falta de disciplina ou de motivação. O problema talvez seja o foco. E se o alvo estiver errado desde o começo? A diferença aqui é crucial. Metas são o resultado final que se quer. Tipo, ler 24 livros no ano. Já os sistemas são os processos que levam até lá, como, por exemplo, ler por 30 minutos todo dia. A questão é que não dá para controlar a linha de chegada, mas dá para controlar cada passo que se dá na corrida. É como o próprio autor diz, ninguém se eleva ao nível das próprias metas, a gente cai ao nível dos nossos sistemas. Ou seja, os resultados que temos hoje são só um reflexo dos hábitos que tivemos ontem. Simples assim. Certo. Então, se os sistemas são a chave de tudo, como é que a gente constrói bons sistemas? Para isso, a gente precisa primeiro entender a arquitetura de um hábito. Qual é o motorzinho que roda por trás de tudo que a gente faz no piloto automático? E essa arquitetura é um ciclo, um loop de 4 passos. Primeiro vem o gatilho, depois o desejo, aí a resposta e, por fim, a recompensa. Do cafezinho de manhã até o vício em checar o celular, todo e qualquer hábito, bom ou ruim, segue essa mesma lógica. Ok, agora que a gente já conhece o mecanismo, vamos para o manual de instruções. A parte prática de como hackear esse loop a nosso favor e, finalmente, construir os hábitos que a gente quer. O método todo se resume a 4 leis bem simples, uma para cada etapa daquele loop. Para criar um hábito bom, a regra é: torne o gatilho óbvio, o desejo atraente, a resposta fácil e a recompensa satisfatória. É, literalmente, um checklist para o sucesso. E sabe o que é o mais genial disso tudo? Para se livrar de um hábito ruim, a lógica é exatamente a mesma, só que invertida. É o espelho perfeito das 4 leis. Vamos lá. A primeira inversão. Torne-o invisível. Se o gatilho não está ali, na sua cara, a chance do hábito começar despenca. É aquilo, longe dos olhos, longe da mente. A segunda, torne-o pouco atraente. Em vez de pensar no prazer imediato que aquele hábito ruim traz, o foco tem que mudar para as desvantagens a longo prazo. Isso meio que desmonta o poder de sedução dele. Aí vem a terceira, torne-o difícil. Quanto mais barreiras e esforço existirem entre a pessoa e o mau hábito, menor a chance de ele acontecer. A ideia aqui é criar atrito, dificultar o caminho. E por último, a quarta inversão. Torne-o insatisfatório. Se a consequência de fazer aquele hábito for imediatamente negativa ou até um pouco dolorosa, o cérebro aprende rapidinho a não querer repetir a dose. Bom, além dessas 4 leis, o livro ainda dá umas ferramentas bem específicas para a gente conseguir colocar tudo isso em prática de um jeito ainda mais eficaz. Uma das mais inteligentes, sem dúvida, é o empilhamento de hábitos. A ideia é ancorar, ou seja, grudar um hábito novo em um que já existe e que você já faz sem pensar. Isso cria uma reação em cadeia, tipo, depois que eu escovar os dentes, eu vou meditar por 1 minuto. Mas vamos ser sinceros, às vezes, mesmo com um gatilho claro, o novo hábito ainda parece uma montanha para escalar. Uma meta como ler todos os dias pode soar bem intimidadora. É exatamente aí que entra a regra dos 2 minutos. A sacada é reduzir o hábito à sua versão mais simples possível. Algo que leve menos de 2 minutos para fazer. Então, em vez de ler todos os dias, o sistema vira ler uma página. O objetivo aqui não é terminar, é só começar. E tudo isso leva a gente para o ponto que é, talvez, o mais profundo de toda essa filosofia. A verdadeira mudança não é sobre o que se faz, mas sobre quem a gente está se tornando no processo. A meta não deveria ser ler um livro, e sim me tornar uma pessoa que lê.
Essa mudança de foco, da ação para a identidade, é o que faz a transformação ser de verdade e durar para sempre. Pense assim, cada pequeno hábito é como um voto. Toda vez que se lê uma página, é um voto para se tornar uma pessoa leitora. Toda vez que se escolhe a escada em vez do elevador, é um voto para ser uma pessoa mais saudável. E são essas pequenas ações que, aos poucos, vão moldando uma nova identidade. Porque no fim das contas, é isso. A verdadeira mudança de comportamento é uma mudança de identidade. Os hábitos são só o caminho que a gente percorre para incorporar essa nova versão de nós mesmos. E isso nos traz de volta lá para o começo, para aquele 1%. A pergunta que fica então é: qual pequeno voto, qual melhoria de 1% pode ser feita hoje pensando na pessoa que se deseja ser amanhã?